Olá, obrigado pela sua atenção. Sou o Kleber Campos, especialista em fechamentos combinatórios lotéricos aqui do portal Como Jogar nas Loterias. Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar uma excelente oportunidade que você tem para jogar na Loto Fácil com 20 números através da metodologia de fechamentos combinatórios e aumentar as suas chances de premiações. Com esse fechamento combinatório aqui você joga com 3 números fixos e com mais 17 números combinados. Eu vou te mostrar aqui na planilha, mas para você que é assinante aqui do portal, tem esse mesmo fechamento aqui dentro do portal Como Jogar nas Loterias, que é esse fechamento aqui. Deixa eu te mostrar. Onde você vai poder jogar da mesma forma, com 20 números, através da metodologia de fechamentos combinatórios, jogos de 15 números por volante, precisa de 175 jogos e tem a garantia matemática acertando os 15 números do resultado, sendo os 3 números fixos, como sendo números de acerto, 14 pontos garantido, pelo menos um bilhete premiado com 14 pontos, ok? Então, para você que é assinante aqui do portal, você não precisa adquirir essa planilha que eu vou mostrar aqui para você. Você consegue jogar da mesma forma que através do nosso sistema do portal Como Jogar nas Loterias, ok? Então, eu vou voltar aqui na planilha, que é uma planilha personalizada que eu montei para um dos assinantes aqui do portal, porque ele precisa da planilha, porque ele mora numa zona rural, onde não tem acesso à internet, mas ele gostaria de jogar com a metodologia de fechamentos combinatórios. Então eu montei essa planilha personalizada aqui para ele. Então você joga com 20 números da mesma forma. Nessa área aqui da planilha você coloca os 3 números fixos e aqui você coloca os 17 números combinados, que vai dar um total de 20 números, ok? Essa informação aqui ela é muito importante, que está abaixo aqui do número. Você pode ver que tem 3 vezes aqui 175, ou seja, o número que você colocar nessa posição aqui, ele vai se repetir por 175 vezes, que é o que contempla esse fechamento combinatório. E aqui na parte dos combinados tem informação também. Então, nesse caso, o número que eu colocar nessa posição aqui, ele vai aparecer ou se repetir em 122 jogos dos 175 do fechamento combinatório, nessa posição 124 e assim por diante. Então, se você tiver com forte palpite no número, porém você não quer colocar esse número como sendo um número fixo, coloca ele na posição que repete mais, porque assim que sair o resultado, se realmente você acertar esse número, você terá mais jogos com esse ponto, o ponto que você colocar naquela posição, ok? Então facilita bastante, que dá para você montar estratégia específica em cima de alguns números. Maravilha? Essa parte que eu comentei aqui de 175 jogos, eu estou mandando aqui para você uma planilha, um fechamento aqui de bônus. Se você quiser jogar com 100 jogos, basta que você clica nessa opção aqui. Você pode ver que já mudou a informação aqui dos números, da quantidade de vezes. Nesse caso agora, os números que eu colocar nessa posição, quer dizer que são os números fixos da mesma forma, porém vão aparecer em 100 jogos e automaticamente ele mudou a informação aqui da quantidade de vezes também, tá, ok? Então você tem a opção para jogar com 175 jogos e com 100 jogos. E qual que é a diferença entre eles, Kleber? Com 175 jogos, acertando 12 pontos dentro da parte aqui dos combinados, tem 100% garantido pelo menos uma combinação com 11 pontos. E se realmente acertar os 3 números fixos, 11 mais 3, você tem 14 pontos garantidos. E tem 2,83% de probabilidades de ter um bilhete premiado com os 15 pontos. Então se tiver 12 pontos dentro desse conjunto aqui de 17, com mais 3 pontos aqui, mínimo de pelo menos um bilhete com 14 pontos, e 2,83% de probabilidades de ter um bilhete premiado com os 15, ok? E com 100 jogos, acertando os 12 pontos aqui dentro do grupo das combinadas, tem quase 80% de probabilidades, pelo menos um bilhete premiado com 14 pontos, e tem 1,62% de probabilidades de ter um bilhete premiado com os 15 pontos, ok? Mas vale lembrar que precisa acertar os 3 números fixos e mais 12 números dentro do conjunto de 17 para prevalecer essa garantia que eu informei aqui, tá bom? Nessa área aqui você digita os números do resultado. Então assim que sair o resultado, se você quiser fazer uma simulação, é nesse local que você digita os números do resultado. Nessa área aqui da planilha é onde você faz a configuração aqui dos valores. Então nesse local aqui é onde você coloca qual que é o custo de um jogo de 15 números por volante, que no dia de hoje custa R$2. Então, se o custo do jogo mudar para 2,50, basta que você digita 2,50, que automaticamente ele vai mudar o custo do jogo. Nesse caso, eu estou posicionado no fechamento de 100 jogos,
100 vezes 2,50, R$ 250 reais. E se eu escolher o fechamento de 175 jogos, o custo já passou para R$ 437 reais com 50 centavos, ok? Então eu vou voltar para R$ 2 reais. E nessa área aqui da planilha é onde você configura os valores das faixas de premiações de 11, 12, 13, 14 e 15 pontos, ok? Nesse local aqui. Se você tentar digitar nesse local aqui, por exemplo, e aparecer essa mensagem, indica que a planilha tem uma proteção, fórmulas protegidas, e eu coloquei aqui a proteção para evitar que mesmo que acidentalmente você digite qualquer informação aqui dentro da planilha, e se não tiver essa proteção, a planilha iria permitir que você colocasse qualquer informação e automaticamente, se fosse em cima de uma fórmula, ela iria parar de funcionar e você nem iria perceber, ok? Então, por isso que existe essa proteção e tudo o que você precisa para o pleno funcionamento aqui da planilha está liberado, ok? Então, se aparecer essa mensagem aqui, é porque você digitou alguma informação num local protegido por fórmulas, tá ok? Vou clicar aqui em OK. Nessa área aqui da planilha, assim que você digitar os números, os 20 números que você gostaria de jogar, automaticamente eles vão sendo representados aqui. E aqui vai mostrar para você de uma forma totalmente automatizada também, quantos números pares que você escolheu, quantos números ímpares, números primos e assim por diante. Tem informação aqui de linha também e a informação de coluna. Caso você goste de jogar analisando esses números, a planilha vai fazer isso aqui tudo para você de uma forma totalmente automatizada também, tá bom? Parte dos jogos. Quando eu começar a digitar os números aqui, vamos supor que eu queira os números 1, o 5 e o 9 como sendo números fixos. Você pode ver que em todos os 175 jogos, vou rolar a tela aqui, possuem os 3 números fixos, porque são números fixos. E agora eu vou digitar aqui os números combinados. Vamos supor o 3, o 2, o 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23. Você pode ver que eu não estou digitando aqui na ordem, não tem problema nenhum. E os números ou os jogos já estão sendo montados aqui pela planilha de uma forma totalmente automatizada aqui para você, tá ok? Você comentou comigo por e-mail sobre a ordem dos números que coloca dentro da planilha, se pode interferir ou influenciar no resultado. Então vou fazer um resumo aqui com você. Nessa área aqui da planilha, você pode colocar 17 números, tá ok? Então não importa a ordem que você coloque os números aqui dentro dessa parte dos combinados, se tiver 12 acertos aqui dentro dessa parte de 17, sempre teremos no mínimo um bilhete ou uma combinação com 11 pontos. Então não importa a ordem. Se tiver 12 pontos dentro do conjunto de 17 números, teremos sempre no mínimo uma combinação com 11 pontos. A ordem pode influenciar no resultado, mas sempre influenciando para cima, jamais abaixo da garantia mínima, tá ok? E isso vale para qualquer fechamento combinatório. Então, o que eu recomendo para você? Assim que você for digitar os seus números aqui, você prioriza aquele número que você acredita que ele pode sair no resultado, porém você não quer colocar ele como sendo um número fixo, você coloca nas posições que repetem mais e os números que você quer jogar da mesma forma. Porém, são números que você não quer colocar como sendo prioridade, você coloca nas posições que repetem menos, tá ok? Ou se você quiser digitar em ordem crescente ou ordem decrescente, não vai interferir na premiação, na garantia mínima do fechamento combinatório. Isso vale para qualquer fechamento combinatório, tá ok? E de que forma que eu jogo? Quando eu vou jogar no fechamento combinatório, eu priorizo aqueles números que eu acredito que eles vão aparecer no resultado, porém eu não quero jogar esses números como sendo números fixos. Eu, Kleber Campos, eu coloco nas posições que repetem mais, ok? Se você não quiser se preocupar com isso, pode colocar na ordem crescente, na ordem decrescente, ou pode misturar, que a garantia mínima do fechamento combinatório sempre vai prevalecer, tá ok? Acertou os 12 pontos, no mínimo, com esse fechamento de 175 jogos, no mínimo uma combinação com 11 pontos nessa parte aqui dos combinados e soma-se com mais a premiação dos 3 números fixos. Maravilha? Então vamos lá. Jogo de número 1, jogo de número 2, jogo de número 3 e assim por diante. Vou completar aqui a digitação aqui dos números. Um outro recurso aqui bem interessante que eu coloquei nessa planilha, se você digitar um número inválido ou um número repetido ou uma letra, por exemplo, você pode ver que os jogos estão sendo montados, porém se eu digitar nesse local aqui, por exemplo, ou em qualquer local aqui da planilha,
digitar aqui, por exemplo, a letra M, que não é um número válido dentro da modalidade da Loto Fácil. Aliás, o M nem é um número, né? Então, o que vai acontecer? Vai aparecer essa mensagem aqui de alerta para você e os jogos vão ser desmontados. Isso aqui é uma segurança que eu coloquei aqui na planilha. Então, se você digitar e nada acontecer aqui, é porque você digitou alguma coisa inválida. Maravilha? Isso aqui vale também para esse local aqui. Então, eu vou apagar esse número, essa letra aqui. Você pode ver que os jogos já começaram a ser montados aqui novamente. E se eu digitar aqui no resultado, por exemplo, o número 26, que ele não existe na modalidade da Loto Fácil, apareceu novamente aqui o alerta e os jogos ficaram aqui escondidos, evitando que você passe, por exemplo, um jogo inválido para o volante, tá ok? Então, vou apagar aqui o número. Vou terminar aqui de escolher os meus números, 19, 20, 24. Eu estou olhando por aqui, que fica mais fácil saber quais são os números que eu já escolhi e quais são os números que eu posso escolher, para evitar duplicidade. Número 7 e agora o número 16. Você pode ver que a planilha fez o cálculo de uma forma aqui totalmente automatizada também. Números pares, nesse caso, com essa simulação, escolhi 9 números pares, com 11 números ímpares, 8 números primos e assim por diante. Então, se você quiser, depois que você terminar de digitar, fazer alguma troca aqui, você pode fazer. Por exemplo, não quero mais o número 15, quero colocar mais um número par. No lugar do 15, coloco o número 10, por exemplo. Ele já refez aqui de forma automática também e já remontou todos os jogos. Você pode ver que os números não estão aqui na ordem. Então, de acordo com você digita os números nessa área aqui da planilha, ele vai montando os jogos. Mas eu recomendo que assim que você for passar os jogos, os números para o volante, que você não passe olhando por essa tela aqui. Porque é muito comum você estar posicionado num jogo, começa a marcar, não percebe, aí pega o número do jogo de baixo ou do jogo de cima. E se você fizer isso, automaticamente você pode perder a garantia do fechamento combinatório. Então, de que forma que eu recomendo que você passe os números dos jogos para o volante? É através dessa tela aqui. Então, aqui eu tenho a representação do jogo do volante oficial da Loto Fácil. Está posicionado aqui no jogo de número 1. Então, quais são os números que você tem que passar para o volante para essa simulação? Número 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Que é exatamente esses números aqui, tá ok? E para você mudar de jogo, é muito simples também. Coloquei uma seta aqui. Então, se você clicar nessa seta aqui, que é a seta para avançar, você pode ver que ele já está mudando de jogo aqui. Ele já vai mudando aqui também. E muda a informação aqui também. Se você quiser voltar, basta clicar na seta. E se você quiser ir para um jogo específico, vamos supor que você quer ir direto lá para o jogo de número 150. Você não precisa ficar clicando aqui na seta para chegar até o número 150. Você pode, por exemplo, digitar o número aqui 150, que automaticamente ele vai posicionar lá no jogo 150. Vou rolar a tela aqui para te mostrar. Ele já está posicionado no jogo de número 150 e ele mostra aqui para você quais são os números que você tem que passar do jogo que você escolheu, que nesse caso aqui é o jogo de número 150, tá ok? Muito bom, não é verdade? Vou voltar aqui lá no jogo de número 1, digitei número 1, eu digito e pressiono o Enter, pode ver que ele já posicionou aqui, está marcado aqui. Você pode ver que ele fica de uma outra cor. Aqui eu tenho a pontuação do jogo, nesse caso, como eu não digitei nenhuma informação aqui do resultado, todos os jogos estão com 0 pontos aqui de pontuação. E tem a premiação que está zerada aqui também. Agora eu vou fazer com você uma simulação aqui de resultado. Vou digitar os 15 números aqui do resultado. Então, por exemplo, vamos supor que acertei os 3 números fixos. O 1, o 5 e o 9. Você pode ver que os números já ficaram marcados também. Quais são os números que eu acertei. Nesse caso, como eu acertei os 3 números fixos, todos os 150 jogos estão de uma outra cor, indicando que eu acertei. E se eu tivesse escolhido o fechamento de 100 jogos, mesma coisa. Você pode ver que agora ele para no jogo de número 100, que são 2 fechamentos combinatórios. Então, vou continuar digitando aqui o resultado. 9. Pode ver que eu digitei o 9 2 vezes, apareceu a mensagem. Ele apagou novamente aqui o resultado. Deixa eu corrigir aqui. 11, 12, 10, 21, 22, 11, 6. Opa, 11 não pode. 20... 24, 7. Você pode ver que debaixo do número eu coloquei a informação aqui
indica quais são os números que você acertou. Nesse caso, até agora acertei todos os números. Nesse caso, ele está confrontando os 12 números que eu digitei aqui do resultado até agora com esses 20 números, por isso que tem essa informação aqui de 12, ou seja, 12 acertos dentro do conjunto de 20 números. A pontuação também já está sendo feita de forma totalmente automatizada. Nesse caso aqui eu tenho 9 bilhetes com 11 pontos, 2 bilhetes com 12 pontos até agora. A gente consegue visualizar por aqui quais são os bilhetes premiados. Vou continuar aqui a digitar. O 11 não pode, o 23, o 3 e o 2. O fechamento aqui de 100 jogos, ele tem uma garantia de 79, quase 80% de 11 pontos, acertando 12 pontos aqui dentro do conjunto de 17 números. Eu acertei os 3 fixos. E aqui, por coincidência de posicionamento, já temos um bilhete premiado aqui com 14 pontos. Vou mostrar aqui para você, que tem essa combinação aqui premiada. É o jogo de número 70. Então eu posso digitar aqui, por exemplo, o número 70, que é o número do jogo. Automaticamente ele está mostrando aqui que tem 14 pontos. O valor da premiação dessa combinação aqui, ou desse jogo, R$ 1.700, porque ele puxou dessa informação aqui. E se eu tivesse escolhido aqui o fechamento de 175 jogos, um bilhete premiado com 14 pontos também. Então, 175 jogos, ele garante 100%, 14 pontos. Se tiver 3 acertos aqui dentro dos números fixos e mais 12 pontos dentro do grupo de 17 números, que é o grupo das combinadas. E esse de 100 jogos aqui, acertando da mesma forma, tem quase 80% aqui de probabilidades de pelo menos um bilhete premiado com os 14 pontos, ok? Nesse caso aqui, por coincidência de posicionamento, premiou também um bilhete com 14 pontos. Vou fazer mais uma simulação aqui com você, para te mostrar a força que tem esse fechamento combinatório, o de 175 e o de 100 jogos. Números fixos: 1, 5 e 9, 3, 2, 10, 21, 22, 23, 18, 24, 19, 20, 14. Estou considerando o acerto dos 15 números do resultado, sendo os 3 números fixos, para te mostrar realmente aqui a eficiência do fechamento combinatório. Está faltando mais um número, vou escolher aqui, por exemplo, o 13. Fechamento de 100 jogos. Premiou novamente aqui mais um bilhete com 14 pontos. É uma coincidência de posicionamento, mas é um percentual aqui bem expressivo, quase 80%. Vou te mostrar aqui novamente qual que é a combinação. É a combinação de números 62, 14 pontos. E se tivesse escolhido aqui o fechamento de 175 jogos, nesse caso aqui, 3 bilhetes premiados com 14 pontos. Vou mostrar aqui para você também a combinação do jogo de número 22, a 116 e a 120. Então, o 22, 14 pontos, a 116, 14 pontos também, e a 120, 14 pontos também. Muito bom, não é verdade? Hoje nós vimos nesse vídeo como que você pode aumentar as suas chances de uma forma totalmente automatizada, jogando com 20 números na Loto Fácil. 175 jogos de 15 números por volante, você joga com 3 números fixos e mais 17 números combinados. E tem a garantia matemática acertando os 15 números do resultado, sendo os 3 números fixos e mais 12 pontos dentro do conjunto das combinadas, você joga com 17 números, matematicamente pelo menos um bilhete premiado com 14 pontos, e tem 2,83% de probabilidades de um bilhete premiado com os 15 pontos, ok? Vale lembrar que para você que é assinante aqui do portal, você não precisa adquirir essa planilha. Você consegue jogar da mesma forma, sendo assinante aqui do nosso sistema do portal Como Jogar nas Loterias, que funciona de uma forma totalmente online, ok? Agora, se você quiser adquirir esse material em planilha, eu vou deixar para você um link que vai ficar logo abaixo desse vídeo. Clica nesse link, vai até o meu site, que é Como Jogar nas Loterias, e lá tem a opção para você adquirir, tá ok? Para funcionar esse material aqui em planilha, primeiro, precisa que seja instalado no computador ou no notebook, e precisa também que tenha o Excel da Microsoft instalado. Versões compatíveis 2007, 2010, 2013, 2016 e a Office 365. Não funciona em smartphone, nem tablet e nem celulares. Se ficou qualquer dúvida, basta mandar uma mensagem aqui para mim e dê uma chance a mais para a sua sorte. Utilize a metodologia dos fechamentos combinatórios para aumentar as suas chances de ganhar nas loterias. Muito obrigado, sou Kleber Campos e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!